que o regime de comunhão parcial de bens tem a ver com os seus herdeiros? É sobre isso que vamos falar hoje. Olá, tudo bem? Sou Márcia Cristina, advogada especialista em planejamento patrimonial da família. E hoje nós vamos falar sobre o regime de comunhão parcial de bens e como ele pode impactar seus herdeiros, no caso de divórcio ou após a sua morte. Aproveito para informar que meu e-book sobre regimes de casamento e suas implicações no divórcio está quase pronto para você. Lá você saberá sobre todos os regimes de casamento existentes no nosso país e a importância e a necessidade de você escolher bem com quem você vai se relacionar e qual regime pode te proteger, caso não dê certo. Mas hoje vamos falar do regime mais comum existente no Brasil, o regime de comunhão parcial de bens. Em regra, quando você não escolhe o regime, o adotado será sempre o de comunhão parcial, tanto nos casamentos quanto nas uniões estáveis. E o que esse regime dita? Ou seja, o que acontece quando você se casa ou se une segundo esse regime? Isso significa que tudo aquilo que você constrói, compra e adquire durante a união passa a ser do casal. Ou seja, se você resolve se separar, divorciar, tudo aquilo que você adquiriu, independente da outra pessoa ter participado monetariamente ou não na aquisição, será dividido por 2. Mas Márcia, e aquilo que eu adquiri antes da união? Aquilo que você adquiriu antes da união, no caso de separação ou divórcio, não será partilhável. Mas atenção! Se um de vocês, na constância do casamento, falecer, esse patrimônio irá integrar o patrimônio comum, ou seja, ele será dividido entre todos os seus herdeiros, inclusive com o cônjuge vivo. Você está vendo como o regime de casamento pode trazer problemas futuros para você, principalmente no caso de falecimento? Para isso eu tenho a solução. Se você se casou sobre o regime de comunhão parcial de bens, se você tem outros bens que foram recebidos de herança, se você entende e quer que esses bens não fiquem para o cônjuge se houver um divórcio ou no caso de morte, você tem que fazer uma holding patrimonial, ou seja, um planejamento sucessório da família. Te digo isso porque muitas pessoas não sabem que há a possibilidade de, através da holding familiar, você planejar como ficará o seu patrimônio, desde a ocorrência de uma separação ou de um divórcio até mesmo o seu falecimento. Vamos lembrar que os bens recebidos de herança podem ser deixados apenas para seus filhos e mesmo que eles estejam casados, esses bens não se comunicarão com os cônjuges deles, em conformidade com o que diz a nossa lei brasileira. No planejamento sucessório da família, nós conseguimos separar os bens adquiridos antes e recebidos antes do casamento, daqueles que foram adquiridos durante o casamento. Nós vamos colocar os bens dentro de uma célula e vamos fazer a distribuição das cotas sociais de acordo com a sua vontade, sendo certo que quem continuará mantendo as chaves do cofre é você. Então, para você que está me assistindo agora e quer conversar comigo sobre isso, mande um direct que eu vou lhe encaminhar um formulário. No formulário você vai me falar sobre os seus bens, qual o seu estado civil e o seu regime de casamento, caso você seja casado. Eu vou entrar em contato com você para a gente agendar uma sessão de viabilidade, onde vou ouvir os seus anseios, seus desejos de sucessão e verificar a possibilidade de se fazer a holding familiar. Eu e minha equipe estamos prontos para atender você. Holding patrimonial da família, a forma segura, eficiente e econômica de deixar os seus bens para quem você deseja. Muito obrigada!